Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Nós inicialmente gostaríamos de convidar a todos para que a gente possa agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a nossa querida Mãe Maria Santíssima, ao benfeitor e patrono espiritual dessa comunidade, Ramatiz, aos mentores que nesse instante unem esforços conosco, para que a gente possa ter uma hora de conversa de bastante harmonia, de esclarecimento, de fortalecimento dos nossos propósitos espirituais. A gente pede ao Senhor que proteja a todos nós, os encarnados e desencarnados que aqui estamos, e expanda essa proteção, as bênçãos do alto, para todos aqueles que povoarem os nossos pensamentos nesse momento, para que eles também, aquelas pessoas que nos são caras, possam receber as forças de estímulo, de paz, de harmonia e de tranquilidade por parte dos amigos espirituais. Senhor Jesus, com muito respeito, pedimos a permissão para o início da nossa atividade da noite de hoje. Muito obrigado. Então, nós gostaríamos hoje de abordar um assunto que nos foi proposto, que é um tema que se chama Rumo à Regeneração. Então, vamos conversar um pouquinho para entender o que é isso que tem sido dito com tanta frequência, que é a questão da transição planetária, a elevação da Terra na hierarquia dos mundos, passando de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Então vamos abordar isso. Para iniciar a nossa lógica de raciocínio, nós gostaríamos de lembrar da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta para a espiritualidade assim: o que é Deus? O que é Deus? O que os Espíritos responderam para o Kardec? E para todos nós, por consequência. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Então, nós vemos um aspecto do Criador como inteligência suprema e causa primária. Esse é o aspecto transcendente, onipotente de Deus, onde ele detém a perfeição absoluta e é a fonte de todo o amor que se transubstanciou um dia na criação de todos nós perante o Pai. Muito bem, mas o Espiritismo também nos revela que existe outro processo que nós percorremos durante a nossa existência como alma imortal, que é o processo evolutivo. E onde que a gente evolui? O apóstolo Paulo diz: em Deus nos movemos, em Deus existimos. Então veja bem que o nosso processo evolutivo, ele acontece no campo de Deus. Mas o que é esse campo de Deus? É o Deus imanente, é o Deus presente na nossa evolução. E ele se faz presente por meio de quê? Por algo, desde o momento da criação, que aconteceu, que é a sua lei. A lei de Deus é a presença dele no nosso processo evolutivo. Então nós podemos, com toda certeza, nos mover, existirmos dentro desse campo. E essa lei é uma lei de amor. Segundo o próprio André Luiz, depois de Deus, o amor é a força maior do universo que rege os mundos, que nos atrai de novo a Deus. Então a gente tem um vetor que nos aproxima de Deus a cada momento do nosso processo evolutivo, que é o amor. Muito bem. Segundo a espiritualidade, nós temos Deus, o princípio espiritual e o princípio material. São os três elementos do universo. Bom, o princípio espiritual, segundo o Espiritismo, segundo a revelação da espiritualidade para nós, ele está presente desde a questão do átomo, desde a questão do reino mineral. O Dr. André Luiz explica para nós o seguinte, que existe um elemento espiritual que está vinculado no cristalzinho. Quando a gente fragmenta esse cristal, o fato dele se regenerar numa forma como ele era antes de ser quebrado, mostra que tem algo que governa essa regeneração, que já seria a influência
do elemento espiritual lá no cristal. Lá no cristal, lá no reino mineral, o que o elemento espiritual ele desenvolveu? A propriedade de atração, coesão e de ordenação das forças entre os átomos e entre as moléculas. E isso é um potencial que foi desenvolvido por esse elemento ou princípio espiritual. Muito bem, mas os espíritos explicam para nós também que o elemento ou princípio espiritual depois estagiou no reino vegetal, nas plantinhas. E ali, o que foi aprendido? Foi aprendido os condicionamentos do funcionamento da célula, a sensibilidade celular. Então, a célula nossa, ela já começou o seu desenvolvimento e os seus automatismos funcionar automaticamente lá no reino vegetal. Aí saturou a experiência no reino vegetal, nós tivemos um salto do princípio elemento espiritual para o reino animal, o animal inferior. E aí nas diversas espécies, o que foi desenvolvido o elemento espiritual lá no reino animal inferior? Foi o instinto. Foi o instinto de defesa, de reprodução, os instintos que nós conhecemos tão bem até hoje no reino da razão, no reino animal superior, no reino hominal. Muito bem, mas chegou uma hora que o aprendizado do elemento ou princípio espiritual no reino mineral também saturou e houve um novo salto. Por agora, ele se individualiza, segundo o Dr. André Luiz, e passa a ser chamado de princípio inteligente, porque agora nós entramos no reino da razão. O que diferencia o animal de nós? Segundo o Dr. André Luiz, no reino nominal da razão, nós passamos a emitir pensamento contínuo. E aí, com esse pensamento contínuo, nós passamos a desenvolver, então, uma série de fatores que lá no animalzinho a gente não conseguia desenvolver. Porque lá no animal a ideia era fragmento, era pedacinho de ideia, era pensamento fragmentado. Mas existe inteligência, não existe? Quem tem cachorrinho, gatinho e todo qualquer pet que a gente tem em casa, eles demonstram inteligência apropriada àquela espécie, àquela evolução, não é? Então já existia. Só que agora no reino da razão, ou no reino hominal, o pensamento é contínuo. E a nossa inteligência adquire um potencial de desenvolvimento muito grande, muito grande. E aí é a hora que nós passamos a encarnar como espírito, segundo o Livro dos Espíritos. E nesse momento das primeiras encarnações do espírito em um mundo, esse mundo destinado a receber as primeiras encarnações do espírito é chamado de mundo primitivo. O mundo destinado às primeiras encarnações do espírito. Nesse momento da transição, lá do homem primitivo, na época que nós já passamos por isso, o que acontece nesse momento? O que é que faz a lei lá no homem primitivo? Porque o homem primitivo é muito, muito, muito diferente nas primeiras encarnações do que o animal. Ou o que move ele não são os mesmos instintos do animal? O instinto de defesa, de conservação, de reprodução. Então nós somos um animalzinho ali, não é? Então a influência da matéria e da animalidade é muito grande. Porque a gente trouxe, para a gente ter uma ideia, o André Luiz fala que lá do átomo até nas primeiras encarnações como homem, no mundo primitivo, nós gastamos 1,5 bilhões de anos para fazer essa trajetória. E olha que interessante, lá do mundo primitivo, das primeiras encarnações até hoje, é de 40 a 200 mil anos. Está lá no livro de Evolução em Dois Mundos. Então, se a gente parar para pensar, imagina quando tiver um bilhão de anos para frente, onde a gente vai transitar na evolução com a questão hominal. E aí a gente vai elevar cada vez mais na hierarquia que dos mundos e das classes da biologia evolutiva do ser humano, como nós vamos conversar mais para frente ainda hoje. Então, nessa fase, o que faz do mundo primitivo a lei, então? É a força bruta, está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. É a predominância da natureza material e animal sobre a natureza espiritual do mundo. E a força bruta faz a lei. Nessa época, lá no homem primitivo, falar em evangelho, no bem, falar em desprendimento, desapego,
fazia sentido para a gente? O nosso irmão está balançando a cabecinha. Não fazia sentido, porque a gente não tinha referência disso ainda, não é? Porque a nossa inteligência estava dando os primeiros passos para isso. Mas a gente tem um motor na evolução que chama reencarnação. Reencarnação. Quando a gente pega o homem primitivo, o André Luiz explica isso lá no livro Evolução em Dois Mundos também. Quando ele desencarna, o homem primitivo, vocês acham que ele tem um tempo grande ou pequeno entre uma e outra vida física, entre uma e outra encarnação? O que vocês acham? O intervalo que a gente entre duas vidas, que a gente chama das experiências na erraticidade, é o espírito como errante, ele é grande ou pequenininho enquanto a gente está no mundo primitivo? Quem arrisca? Ele é pequenininho. Porque os nossos interesses, nosso pensamento não está começando a desenvolver a inteligência. Então, rapidinho, quando o homem primitivo ele desencarna, o interesse dele está em desenvolver inteligência, desenvolver sentimento e tudo, ou está em conseguir se tranquilizar e satisfazer em relação às necessidades materiais e dos instintos que vieram lá do animal? O que vocês acham? Não é o instinto? Então, rapidamente ele volta. Ele quase não tem vida de relação. O corpo espiritual dele atrofia rapidinho, ele volta em corpo mental, se liga no chakra genésico lá da netinha dele, quando ela virar já na fase adulta, e reencarna rapidinho. Porque os interesses estão tudo aqui na Terra, não está? E aí, o intervalo entre uma vida e outra, ele vai ter sentido aumentar quando a gente puder aprender as coisas do lado de lá, não é? Quando o lado de lá for outra escola, além dessa escola que nós temos. Aí vai aumentar. Mas a cada vida, nós vamos desenvolvendo um pouquinho mais de inteligência, não é? E aí, chegou um momento, né, que o tempo passou na evolução. A evolução como homem primitivo, ela saturou. Era preciso a gente dar outro salto agora para uma nova fase da humanidade, que era uma fase onde agora um outro tipo de força ia fazer a lei. Porque todos esses instintos, eles existem dentro da lei para garantir sobrevivência. Porque sobrevivendo, a gente aprende, a gente evolui por aprendizado, por tentativa, por experimentação. É assim que a lei faz a gente amadurecer. Qual que é o maior segredo de evoluir, gente? É existir, é de viver. Por isso que Jesus falou para nós o seguinte, olha, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Seja vivo na vida física, nessa dimensão, seja vivo no mundo espiritual, nas esferas espirituais em torno aqui da Terra. Então chegou uma hora que nós passamos a evoluir, e aí outro atributo passou a falar mais forte que a força física. Qual será que foi? Foi a força intelectual. A força intelectual, a inteligência. Tem um marco que a gente brinca aqui, que é um marco que mostra isso para nós, que foi o desafio que o Davi e o Golias tiveram lá atrás nos judeus. O Davi, ele era fortão ou fraquinho? Fisicamente falando. Alguém lembra? Fraquinho, não é? E o Golias era um gigantão representando um povo mais bárbaro, não é? E aí o que aconteceu? Os dois precisaram brigar. E por parte do povo que o Davi representava, ninguém tinha coragem de enfrentar o gigantão, porque ele era um senhor guerreiro. Então a arte da guerra estava com aquele povo. Mas o que o Davi tinha de diferente? Ele já tinha inteligência já mais adquirida. Na hora que os dois partem para o combate, quem ganha? Foi o fraquinho magrinho ou foi o gigantão? Foi o fraquinho magrinho. Nessa hora a gente via que a astúcia, Jesus falou, né? É preciso que a gente seja brando e manso como a pomba, mas sagaz e astuto como a serpente, não é? Por quê? Porque tudo é atributo do Espírito. Tudo é aprendizado para nós. Naquele momento, a força intelectual estava já ganhando da força física. E aí,
isso garante sobrevivência. E, por consequência, experimentação. E, por consequência, evolução. Chegamos na fase da astúcia. Nessa fase da astúcia, olha que interessante, a inteligência desenvolveu. Ela desenvolveu. Mas, agora, nessa evolução da inteligência, vocês acham que a gente usa primeiro a nossa inteligência para o bem em prol do evangelho ou primeiro para nós mesmos no egoísmo separatista? O que vocês acham à luz da evolução? Primeiro para a gente mesmo, não é? Porque é a hora da gente tirar da vida, porque nessa fase nós estamos aprendendo a desenvolver a nossa originalidade. Nós vamos aprender, vivendo, experimentando a cada vida, a entender que existe uma lei. E que existe a lei, que é o Deus imanente, o Deus presente, que ela tem uma técnica funcional, que até hoje a gente não conhece muito dela. Nós estamos começando a aprender agora com a espiritualidade. Nós estamos começando a aprender. Mas nessa época a gente não conhece ela ainda, a gente tira da vida para desenvolver a originalidade do nosso eu. A gente faz algo centrípeto. A gente junta para nós. Para a gente aprender a desenvolver livre-arbítrio, responsabilidade do nosso ato e originalidade do nosso eu. Essa é a fase do egoísmo separatista. Então, aquela inteligência, ela é usada para quê? Para garantir o nosso bem-estar. E de agora, sim, de um tempo para cá, o bem-estar da nossa família, não é isso? Então, isso aconteceu na evolução. Ótimo. E isso estava previsto dentro da lei de Deus. Mas chega um ponto que as coisas vão mudando. Quando a gente fala de egoísmo separatista e a gente querer as coisas para nós, para garantir o nosso próprio bem-estar, para garantir a sobrevivência e evolução e ainda o maior desenvolvimento de inteligência, nessa fase que a gente estava bem já, assim, muito capaz na arte da guerra. E, por exemplo, a gente pega o Império Romano. O Império Romano usava a inteligência para os valores bélicos, para os valores da época. Por isso que ele conquistou praticamente o mundo inteiro durante uma fase da nossa evolução. E nada disso deixa de ter sentido na evolução. Deus não erra na chapa dele, não, na forma. Deus ele tem tudo isso previsto, com toda certeza. Mas chegou uma hora que que acontece? Essa fase do egoísmo separatista, nessa época que a gente estava bem desenvolvido com a astúcia, com essa questão da inteligência para nós mesmos, houve um fato que mudou a história da humanidade. Qual que foi? Jesus veio à Terra. Na hora que Jesus percebeu que a gente estava maduro o suficiente para começar a usar a inteligência à luz dos séculos, para entender um pouquinho da lei de Deus e para entender a importância de fazer a transição do egoísmo separatista, da concorrência, da competição, para a colaboração, para a cooperação, para o bem e para o amor, ele veio dar o exemplo pessoal dele aqui. Qual foi a proposta dele? Ele tinha vindo destruir a lei? Olha o que preponderava na lei de Moisés, na lei antiga. Qual que é a parte divina da lei de Moisés, segundo a espiritualidade lá no Evangelho? É o decálogo, é os 10 mandamentos. Mas tinha uma parte inerente à evolução biológica nossa naquela época, não tinha? Olho por olho, dente por dente, e todas as outras questões inerentes às regras disciplinares daquela época, porque senão não tinha jeito de sobreviver. E se não sobreviver, não tem experimentação e não tem evolução. Então Moisés precisava ser firme. Tão firme, né, que quando ele ficou recebendo os 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos era não matarás, não é? Quando ele desce e traz lá debaixo do braço que ele recebeu lá no fenômeno de escrita direta lá, estava tendo culto ao bezerro de ouro. E naquele período ali, logo em seguida, mais 50% do pessoal foi exterminado. Então a lei já tinha pedido não matar, mas para a ordem disciplinar morreu 50% daquele povo que estava fazendo aquilo. Isso é contrassenso? Não, porque a lei de Deus, o evangelho em si, é uma lei que já vigora nos mundos superiores, onde nós temos a presença do espírito humano na fase de santidade e angelitude.
Mas para a gente chegar lá, a gente tinha que conhecer primeiro, não é? Tudo na vida, para fazer sentido, a gente não conhece. Aí o Alcione fala isso para nós lá no livro Renúncia, né? Quando chega uma lei nova de evolução, primeiro a gente conhece, depois a gente medita nela, depois a gente sente e depois a gente pratica. Então, na hora que Jesus veio e trouxe a lei biológica dos planos superiores, que é a lei do amor, ele trouxe aquilo para ser vivido de imediato. Nós estávamos prontos do ponto de vista biológico, de força e astúcia, de egoísmo separatista? Não. Jesus desconhecia isso? Não, ele sabia disso, não é? Então, ele tinha total tranquilidade. Tanto que os sacrifícios faziam parte ainda do mundo primitivo. Tadinho, Jesus foi até sacrificado como os profetas haviam predito. Só que agora não era sacrifício de animal, já era um sacrifício de homem, aquela situação toda. Mas naquele momento, ele estava matando a morte. Por quê? Porque ele ressuscita no terceiro dia, se mostra vivo, e até isso, a palma de vitória da vida dele foi onde ele se mostra vivo, mesmo com toda a nossa ferocidade humana daquela época, fazendo tudo. Quem foi na fase final, quando tudo acabou, o grande vencedor? Foi o mundo ou foi Jesus? Foi Jesus. Depois, nos dois caminhos, no caminho de Emaús aos dois discípulos, os dois discípulos, depois que Jesus já havia sido crucificado, eles estavam super tristes, os dois discípulos. Aí Jesus, ele entra no meio dos dois e lá no final da conversa, ele se mostra como Jesus diz, não temais, eu venci o mundo. Ele venceu realmente, mostrando para nós que dentro da hierarquia da lei, sempre o amor, o bem, a luz vai vencer. Porque o amor, o bem e a luz está ligado à espiritualidade ou à materialidade? Matéria e animalidade. O que vocês acham? Espiritualidade, não é? E quanto mais espiritualidade na evolução, mais capacidade de representar o amor e a lei divina o espírito tem. E quanto mais espiritualidade, mais vida imortal. Quanto mais espiritualidade, mais poder com a lei divina. Porque o espírito pode representar a lei divina. Então, os grandes missionários que vêm lá de cima, das esferas superiores, e vêm aqui, aparentemente eles perdem com os valores do mundo. Mas quais são os verdadeiros valores? Os valores do mundo ou os valores do espírito? Os valores do espírito. Então, na verdade, chega no final, os verdadeiros vencedores são eles. E aí, então, Jesus veio e trouxe uma referência diferente, muito diferente para nós, que a gente estava acostumado. Tão diferente, se a gente pegar o diálogo que a Alcione tem com a Célia Lúcius, lá no livro 50 anos depois, com o Neio Lúcio, o avôzinho, ela assim, segundo o Emmanuel, ela foi um dos anjos em trânsito. O que é trânsito? Em passagem aqui na Terra, que o Emmanuel conheceu. Na época, ele era o escravo Nestório do livro. Então, ele foi o professor, o tutor dela na infância dela, da Célia Lúcio. E aí, o que aconteceu? A Célia foi explicar o evangelho para um homem muito bom, muito justo, que era o avô dela. E ele não compreendeu. Ele falava assim, mas como, filha? Essa coisa de fraternidade, se Deus põe, se os nossos antepassados explicaram para nós, se você nasce como romano, se você nasce no nosso povo de nascimento como alguém que veio dentro do patriciado e do governo do mundo, tá bom, se você nasce escravo, tá bom. E essa diferença, esse distanciamento, não tem jeito de falar que todo mundo é irmão, não. Aí ela refletia assim, olha, mas porque a paternidade única de Deus, ela demonstra a verdadeira fraternidade entre os homens. Se nós acreditarmos um dia que foi o papel do judaísmo, dos judeus, de Moisés, do Deus único, se há um só Deus, há a questão de todos sermos irmãos. E ela foi mostrando como o exemplo arrasta muito mais. Primeiro, ela conseguiu convencer ele na razão. Depois, os exemplos dela conseguiram conquistar o coração dele. No final da vida, ele se tornou cristão, era um espírito maduro. Mas a maioria estava pronta. A gente estava pronto na época. Porque não tinha mentalidade cristã, gente. Não tinha esse tipo de mentalidade e raciocínio. Jesus trouxe uma enxertia psíquica para o raciocínio. Primeira coisa, tinha que fazer sentido na cabeça da gente.
Isso não tinha sentido no mundo guerreiro, no mundo totalmente fragmentado por classes sociais desde o nascimento, de politeísmo, de questões ligadas a paradigmas sociais daquela época, de repente nivelar todo mundo dentro dos propósitos do bem e do amor, isso não tinha sentido, não tinha racionalidade. Olha que interessante, os séculos passaram e todas aquelas situações, os 3 primeiros séculos do cristianismo, eles foram de grande testemunho por parte de espíritos de elevada hierarquia que vieram, assim como Jesus, dar a vida por amor ao Evangelho, para mostrar a força que é a espiritualidade frente à materialidade, porque quando eles davam a vida para o Evangelho lá nas arenas, eles não tremiam de medo com a morte, não. Eles estavam serenos, eles estavam cantando. Aquilo ali era a forma de abrir mente da gente. Mas como que pode? A gente briga de unha e dente para sobreviver e eles estão indo cantando. Onde que está esse reino de Deus? Ao ponto da Joana de Cusa, que está do lado do filho dela, e o filho dela, ele está sendo queimado junto com ela e ela era romana. E aí o que aconteceu? O soldado chegou e falou para ela assim, minha filha, você é romana, abjura esse Jesus. Se você abjurar, renegar Jesus, você está livre daí. Aí o filho dela falando assim, mamãe, pelo amor de Deus, abjura Jesus, eu não quero morrer assim. E aí ela se lembra do contato que ela teve com Jesus, 30 anos atrás, onde ela se sente magnetizada pelo Cristo, porque ela tinha olho de ver e ouvido de ouvir, porque ela saiu lá das esferas superiores e veio para a Terra. Ela era uma que fazia parte do pessoal onde o evangelho já era vivido naturalmente antes de reencarnar. Quando ela chegou e sentiu a veracidade no coração, tudo que Jesus estava divulgando, porque ela não era humana animal igual a gente, mas ela já era de outro nível biológico evolutivo, ela falou para Jesus, olha, eu vou largar tudo e vou te seguir. E Jesus falou, você não vai fazer isso, porque os seus filhos e o Cusa precisam de seus exemplos. Ela falou, mas eu estou pronta para me sacrificar pelo ideal, pela causa do evangelho, da boa nova, a causa cristã aqui no mundo. Ele falou, não senhora, no momento certo você pode, até eu posso te pedir o testemunho, mas agora o seu papel não é morrer em holocausto nesse momento, mas é você se apagar e com seu exemplo amadurecer aqueles que você ama dentro de casa. Aí ela lembrou de tudo isso, mas Jesus tinha dito a ela, né? Na hora certa eu vos pedirei o testemunho. O que aconteceu? Era o testemunho. Então ela virou e falou firme com o filho, cala-te, porque isso era uma honra. Agora mesmo nós vamos estar na vida verdadeira, no plano espiritual, colhendo os benefícios do amor à causa de Jesus. Aí o filho fica quieto e o soldado que estava acendendo fogo lá não aguenta e pergunta para ela assim, mulher, quem que é esse Jesus que te faz morrer com tanta serenidade? Aí ela vira e fala assim para ele, não, meu filho, Jesus não me faz morrer só com tanta serenidade. Além disso, ele me faz amá-lo e perdoá-lo mesmo você acendendo esse fogo. Pensa um exemplo desse. O rapaz treme nas bases mesmo. Nós, humano animal, conseguimos perceber que uma força maior existia, que chamava fé. Uma fé de origem divina. E aí, para essa classe de espírito da Joana de Cusa, o Chico, essa galera que vem lá de cima, a Madre Teresa, a morte não tem o mesmo sentido que a gente. A morte para eles é retornar ao habitat natural, onde a ordem na lei de Deus e o amor nas relações já é natural, já é espontâneo, já é conquista evolutiva. Então é libertação. Para nós, que a gente não desenvolveu isso ainda no espírito, o que acontece? A morte é totalmente temida e precisa ser, porque quanto mais a gente ficar aqui, mais experimentação, mais sobrevivência, mais evolução. Porque a nossa referência não é no espírito, é na matéria ainda, é no corpo. A gente é feliz com os instintos básicos do corpo. Nós não transferimos, não saturamos ainda essa experiência para transferir os instintos do espírito, as satisfações a nível espiritual como eles tinham. E vai acontecer. Então, chegou a Idade Média, olha que interessante. Aí, o evangelho já começou a fazer sentido racional. O espírito humano encarnou tanto que aí a gente fala assim, não, esse negócio é bonito mesmo. E Jesus tem um sentido maior, pelo menos racional.
Mas o fato de ter sentido racional parecia uma utopia. Era lindo na teoria, mas na prática era difícil viver. Então o que a gente fez? Primeira tentativa foi o quê? A gente começou a tentar destruir a influência da animalidade da matéria com violência. A gente pegava lá o silício, que era o chicotinho, batia nas costas, aquela coisa, toda vez que o instinto animal falava mais alto do que a razão, o conhecimento espiritual que Jesus tinha feito. Adiantou? Nós espiritualizamos, a violência gerou espiritualidade? Violência conosco, com os outros, inquisição, toda essa coisa? Não gerou. E aí a gente percebeu o seguinte, olha, isso, gente, no inconsciente. Isso é bonito, porque isso tudo está implícito dentro da lei. No inconsciente a gente percebeu, o que precisa sobreviver? A mensagem. A mensagem de Jesus precisa sobreviver às lições dele até o espírito amadurecer. Até o espírito amadurecer. E aí, além de fazer sentido racional, ser uma necessidade de buscar viver isso. Mas não é buscar viver do ponto de vista teórico, não. É buscar de viver porque faria sentido lá na frente. E aí a gente foi esperto, né? A gente começou a usar das práticas exteriores. Então a gente criou um monte de ritual, não é isso? E através desses rituais, se a gente fosse lá e cumprisse o ritual exterior, estava tudo certo. Era o que a gente dava conta de fazer, né? E aí veio aí a influência dos líderes religiosos, mantiveram a mensagem de Jesus naquilo que é possível do ponto de vista teórico. A gente começou a camuflar os defeitos, esconder um do outro, começou a ter aparência externa de virtude, mas no fundo, na hora, o que era o demérito agora, dentro da astúcia? Para sobreviver, a gente desenvolveu a capacidade de mentir, de viver aparência exterior, de aparecer uma coisa por fora e por dentro é outra, e tudo isso, mas tudo isso teve seu sentido também, porque era a forma da gente sobreviver para experimentar e evoluir. Nessa fase, então, 4 grandes impulsos fizeram a gente desenvolver a inteligência. E foi alimento. A gente gosta de uma comidinha, não gosta? Por que a gente gosta de comidinha? Porque a gente tem que se conservar, a gente tem que sobreviver, garantir viver, sobrevivência para evoluir. Mantém a individualidade. Só que a gente não consegue ficar na moderação, porque a gente tem uma certa insaciabilidade. Se eu como algo que eu gosto hoje e tenho um prazer de 100%, da próxima vez, para eu ter o mesmo prazer, eu tenho que aumentar a dose. Aumentando a dose para o mesmo prazer, a gente quer maximizar o prazer, viver ele ao máximo, daqui a pouco a gente chega no abuso, no excesso. E a lei não permite abuso. Ela vai explicar para nós que o equilíbrio naquela fase evolutiva é o ideal. E aí, além do alimento que mantém o indivíduo, a gente precisava de outra força para manter a espécie. Não é? Que força é essa que mantém a espécie? Qual força? Sexual. Então o sexo tinha que ser bom, não é? Porque para manter a espécie tinha que ser uma força imensa. Mas o uso adequado é da lei, o uso equilibrado na formação da família e tudo. O que chega no excesso, inerente à condição evolutiva nossa, a lei vai nos educar dentro dos processos de causa e efeito, de ação e reação, os karmas, até a gente amadurecer no uso salutar que é da lei. Poxa, aí de repente a gente desenvolveu muita inteligência, e como a gente tem mais predominância de matéria do que de espírito, o que é mais importante para nós, até hoje, na maioria de nós, excetuando os espíritos superiores? Conforto material, não é? Então, houve o arquétipo da evolução, aquela força que faz a gente desenvolver a inteligência, que foi riqueza. Porque com a riqueza a gente não requinta alimentação e sexualidade. Não dá um upgrade, né, para comer o sushi, para comer um camarãozinho, essa coisa toda. Se não houver excesso e a riqueza vier do trabalho, tá tudo certo, porque a gente está desenvolvendo inteligência e gerando emprego. Jesus falou, olha, o que foi problema por Judas é porque ele falou assim para Judas, olha, ele falou assim, na hora que ele estava divulgando, na primeira questão que o Judas, de reunião com os discípulos,
Jesus falando todo o projeto de trabalho e o Judas batendo lá, cutucando cada um e falando assim, quanto você tem guardado aí? Esse negócio que ele está falando, nós vamos precisar de muito dinheirinho. E começou a fazer uma bolsinha, uma reserva financeira. O que Jesus falou para ele, meu filho? Será se Deus precisou das riquezas precárias do mundo para construir as belezas do universo? A riqueza na mão de quem sabe dominá-la sempre será instrumento de progresso. Mas na mão de quem é dominado por ela vai ser instrumento de perdição. Porque nunca se esqueça que acima dos bens perecíveis da terra estará sempre o amor com seus infinitos recursos de doação. Então, a riqueza estimula a gente, a busca do conforto material estimula. Se está pautado na ética e na honestidade no trabalho, está tudo certo. Quando a gente é dominado por ela e entra na antiética, e entra na lesão ao próximo, o que acontece? A lei educa, com os karmas e as privações nas outras vidas. Porque a lei educativa, ela quer o bom uso. Ela quer que a gente aprenda a usar da nossa liberdade para fazer o bom uso daquilo que está dentro da lei. E aí vem o poder, que é a última coisa, né? Depois que a gente já encarnou várias vezes na riqueza, aí o poder é a capacidade de autoridade, mando, de liderança. Isso é muito forte no espírito humano, que é um dos últimos fatores que faz ele desenvolver a inteligência. Nessa fase de egoísmo separatista, que a gente desenvolve todos esses níveis de inteligência, o que vai acontecer conosco? A gente está vivendo um mundo de prova e expiação. Não estou falando que a lei educa. O que é prova e expiação? Não é a reação da lei quando a gente abusa da liberdade de escolha e tem atitude anti-lei, porque a lei é a favor, a lei é de amor, não é? A gente falou que a gente não evolui no campo de Deus. Quando a gente tem a atitude do egoísmo, que lesa o próximo para garantir o nosso próprio bem-estar, isso é uma forma da gente ter atitude contra a lei, anti-lei. Aí a lei ajuda a gente a entender que isso não está certo. E vem as dificuldades, vem a dor, vem todos. Então, a ignorância da lei favorece o erro. O erro gera dor. A dor amadurece, diminui o erro, diminui a ignorância, que diminui o erro, que desfaz a dor no processo evolutivo. Então, a dor kármica ela tem sua função nessa hora. E o André Luiz chama o mal como o bem unicamente, exclusivamente voltado para nós mesmos, com interesse pessoal no egoísmo separatista. Então, essa fase onde o mal prepondera caracteriza o mundo de prova e expiação, que é esse mundo que a gente acostumou e conhece super bem, que é a nossa fase evolutiva. Mas vai ter uma classe, uma porcentagem de espírito que biologicamente já experimentou alimento, riqueza, sexo, poder, toda essa coisa, e por mais que viva, o vazio no coração fica. A satisfação fica. Vou dar um exemplo disso. Se a gente pegar a conversa do Públio Lentos, que é uma das reencarnações do Emmanuel, no final do livro Há 2000 anos, com a Ana, que é a serva, no começo do livro, ele deu uma catracada na Lívia, que era a esposa dele, por estar dando liberdade de conversar coisa pessoal, íntima da família com a escrava que era a Ana. E acabou com ela. Ainda naquela questão, né, que vigorava do poder humano, a segunda maior autoridade do mundo, que era o senador romano. Depois de todo o sofrimento que ele teve, né, como reação da lei frente às escolhas naquela vida, lá, na hora que ele já estava cego, ele reflete com ela. E a fala dele é interessante. Olha, engraçado, né? Estou sendo aclamado aqui. Hoje eu fui aclamado como senador frente a toda a sociedade romana aqui nas arenas. E isso não está... Aquele glamour que eu sentia já não faz sentido para nós. Ele já era alguém que não tinha mais vínculo com excesso de alimentação, ele não tinha mais vínculo de poligamia, excesso de sexualidade, nada disso. O amor dele era profundamente ligado à Lívia, tanto que ele achou que a Lívia tinha traído ele e não relacionou durante 20 anos com ninguém, ou seja, totalmente tranquilo, equilibradinho. Dinheiro, ele tinha mais vínculo com o poder e com a responsabilidade de senador frente ao povo do que vínculo com dinheiro. O dinheiro não movia o senador Públio Lentos naquela época. O poder caiu por terra,
porque ele já vinha reencarnando em situações sempre de liderança. Antes de ser o senador Publio Lentulus, ele foi um procônsul, avô paterno dele, de nome Publio Lentulus Sura, e não Publio Lentulus Cornelius, que foi essa vida. Ele vira e fala para Ana assim, olha, esse glamour não me satisfaz mais. Mas a lei, ela quer que a gente tenha prazer, que a gente tenha satisfação. O prazer está inerente na lei. Para onde que ele ia buscar agora prazer? Em espiritualidade, em evangelho. Porque na hora que o maior adversário dele é preso, que judia demais, porque ele também judiou dele quando ele era mais novo, leia o enredo do livro, é preso e chega lá e pede para ele: você me perdoa? Você está velho, eu estou velho, eu estou agora sendo sacrificado aqui frente aos romanos, porque o adversário era judeu. Ele pensa, ele sofre a influência do Flamínio, que era alguém que também tinha muito vínculo com o poder enquanto estava vivo, e era mais velho, um senador mais velho, o melhor amigo dele, que sempre falava: olha, usa de autoridade, usa de dureza que é esse povo. E o Flamínio já tinha desencarnado e estava arrependido. Aí o Flamínio pegou e, em espírito, começou até a ajudá-lo a falar: olha, não vale a pena, isso é ilusão. Os valores do espírito são os que ficam, não são os valores da matéria e da animalidade da terra. Aí ele virou e falou para o rapaz, para o senhorzinho lá, o André de Giores, falou assim: olha, eu perdoo. Na hora que ele fez isso, ele sentiu um prazer que ele não tinha sentido ainda, muito mais intenso do que o glamour ligado ao poder, à riqueza, à sexualidade, à alimentação. Porque era prazer de espírito, era satisfação. Se ele quiser aumentar a dose do perdão, não vai dar boró. Por quê? Porque agora o prazer é a favor do espírito. Quanto mais perdão, mais a lei vai premiar. Entende que é esse estado de espírito, que é um amadurecimento do nível biológico, que o Kardec chama de maturidade do senso moral, na lição dos bons espíritos. É esse amadurecimento biológico que vai fazer com que o espírito ele se transfira para a fase de retidão. E a fase de retidão é uma fase onde ele já sente: olha, não adianta, porque eu não vou ser feliz sozinho. Porque, segundo a espiritualidade, existe uma lei que é chamada de lei de unidade coletiva. Toda unidade é formada por subunidades que se interagem e se complementam para formar uma unidade maior. Tanto que se a gente pegar um tecido, ele é um conjunto de células, não é? O que é o nosso corpo? É um conjunto de órgãos. O que é a família? Um conjunto de parentes consanguíneos. O que é a sociedade num país? É um conjunto de habitantes daquele país, não é? Olha que bacana. Lembra que a gente disse que o egoísmo, que um dia teve função, ele vai evoluindo, gente. Aí a gente não expande ele para a família, a gente passa a não proteger muita família, resolver o problema da gente, já não quer resolver o dos filhos, não é assim? O espírito, quando ele evolui, a unidade coletiva que ele vai percebendo que ele faz parte, ela se amplia. Aí ele vai percebendo que ele não é só ele, nem só a família dele, mas ele é o Brasil também. Ele é o continente que ele vive. Ele é a humanidade inteira. E na hora que ele faz assim: olha, se eu contribuo por colaboração para a unidade coletiva maior, se eu faço parte dela, eu estou contribuindo para mim mesmo. E quanto mais eu colaborar, mais as minhas escolhas são a favor da lei, porque a lei é a favor do bem. Se a gente trocar colaboração e cooperação para caridade, a gente entende por que o Kardec falou: fora da caridade não há salvação. Porque é ela que está a favor biologicamente da lei de Deus. Então, quando o Chico fez tudo que fez pelo Brasil, pelo mundo, se sacrificou, foi pai e mãe na nova era, abriu mão de tudo para poder trazer os livros e dar exemplo cristão, é porque ele sentia que ele fazia parte de uma unidade coletiva maior. Quando isso acontece, o egoísmo passa a ser chamado de altruísmo. Passa a ser chamado de altruísmo. Mas entende que ainda tem o interesse dele de fazer parte. Por que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O a si mesmo faz parte sempre. Só que o próximo, a distância entre nós e o próximo vai diminuindo. E a gente entende que, na verdade, a gente vive em unidades coletivas cada vez maior, que quanto mais a gente colaborar com ela,
maior vai ser a nossa sensação de leveza, de alegria e de tranquilidade. E aí, a lei sobre todas as coisas são as escolhas a favor dela. E o próximo como a nós mesmos é o investimento na unidade coletiva de ordem maior. Hoje a gente ainda não consegue, porque ele não amadureceu biologicamente para isso. Mas o Chico, a Madre Teresa, o Gandhi, essa galerinha que vem lá de Sim, Dr. Bezerra, o Sr. Euripides Barçanufo já consegue. Aí eles falam, a caridade, a colaboração transforma o sacrifício em deleite. E por que que tem que haver essa transição? Nossa, já acabou meu horário, passou rápido. Por que que, os meninos já estão ali, inclusive, por que que a gente tem que fazer a transição para... Porque a inteligência, ela atingiu um nível tão intenso, se a gente não investir no bem comum, na unidade coletiva, e ficar no egoísmo separatista, a gente destrói o mundo. Porque hoje não é uma lancinha um contra o outro. Nem é a concorrência velada na luta para manter espaço de concorrência. Mas hoje é arma atômica. Hoje é arma de destruição em massa. Se não houver essa mudança biológica, a escola acaba. Nós vamos dizimar tudo. E aí, realmente, o que vai acontecer? Aqueles que não amadurecerem biologicamente, ainda estiverem interessados nos 4 grandes arquétipos, vão reencarnar em mundos primitivos. Como a inteligência vai ser muito superior à das pessoas lá naquela época, quando isso acontecer, como os capelinos vieram para cá, logo a gente vai ser o rei, a rainha, os grandes líderes e vai poder ter o dinheirinho, a riqueza, todas as coisas, né, que a gente ainda tem necessidade biológica. Com o tempo, a gente vai ser as grandes lideranças. E aí vai amadurecer, vai saturar, vai buscar prazer de espírito, espiritualidade, vai fazer e vai voltar para cá um dia, como a maioria dos capelinos voltaram. Tudo isso é biológico. Qual que é o nosso papel? É usar agora desse conhecimento para fortalecer a nossa vontade no bem. A natureza não dá salto. Nós não vamos conseguir ser santo, porque depois da retidão, regeneração, vem a santidade, a angelitude, esfera crística, que é mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestes ou divinos, e depois respirar em Deus de novo. Dentro a gente não dá salto, a gente vai ter que experienciar cada fase. Mas quando a gente usa o nosso poder de vontade, que é a mola propulsora da realização do nosso progresso, para agir de conformidade com a lei, embasada, que a gente tem tudo a ganhar fazendo bem, tudo a perder fazendo mal, entendendo como funciona a lei, aí, e analisando o resultado de cada escolha por conhecimento da lei, aí não tem jeito. A gente vê que não faz sentido usar do livre-arbítrio só para a gente mesmo, porque a gente não evolui sozinho, não é isso? Então, a gente agradece muito a nossa possibilidade de reflexão. E essa é a transição, essa é a grande transição. Ela começa dentro da gente mesmo. Gostaria agora, então, que a gente pudesse começar a sair de uma atitude mental, sair dessa atitude de atividade do raciocínio e todo mundo levantar um pouquinho da cadeira, sair agora da atitude de hiperatividade mental, de atividade, para uma atitude de passividade. Vamos respirar fundo pelo nariz, soltar pela boca, desacelerar nossa mente e entrar num estado de receptividade ao trabalho dos nossos queridos médiuns passistas e dos benfeitores espirituais. Nós vamos agora convidá-los ao início do trabalho de passe e vamos rogar a espiritualidade que possa favorecer lá das esferas superiores, do nosso querido benfeitor Ramatiz, da nossa querida Mãe Maria Santíssima, uma fonte de energia restaurativa, harmonizadora, tranquilizadora, que vem se materializando nos planos espirituais próximos da Terra, trazendo um aquecimento de todos esses corações que estão ligados a nós nesse momento, atingindo os trabalhadores espirituais mais próximos de nós, para que eles possam, em parceria com os médiuns, direcionar para nós essas energias que vêm do plano superior. Que essa energia de paz, de equilíbrio, que flui do médium
em parceria com o benfeitor espiritual, seja direcionada ao centro coronário, ao loto de 1000 pétalas, que ele possa receber essa energia superior e se harmonizar. Ele que é a sede da mente, ele que coordena todos os demais centros de força, possa começar a se expandir e essa energia atingir o centro frontal ou cerebral de cada um de nós que aqui estamos. Harmonizar todo o nosso córtex, todo o computador que nós temos, que respondem aos estímulos da mente, do espírito, que possa harmonizar também as nossas glândulas do sistema nervoso central, que essa energia flua agora para o chakra laríngeo e ali magnetize todas as células em prol do funcionamento do nosso trato respiratório, do nosso trato fonatório, a nossa voz, todo o aparelho vocal, funcionamento da tireoide, da paratireoide. Que essa energia agora se canalize ao chakra cardíaco e ali ela possa favorecer o bom funcionamento do nosso coração com relação ao seu poder de bomba, ao seu ritmo, à sua frequência, e que nos ajude a desfazer todas as relações de desafeto, de mágoa, todas as relações de amor adoecido, que a gente possa cultivar no nosso coração nesse momento, que o sentido disso possa se reduzir na essência do nosso ser, inclusive a mágoa frente à lei de Deus, que essa energia agora possa se direcionar ao nosso chakra gástrico e ali favorecer todo o nosso sistema digestivo, as nossas células que compõem todo o trato digestivo, com especial carinho ao pâncreas, ao fígado e aos demais órgãos nobres da nossa nutrição, absorção de nutrientes físicos e espirituais. Que essa energia agora se direcione ao nosso chakra esplênico e harmonize as nossas células ligadas à nossa imunidade, à nossa defesa frente aos micro-organismos patológicos da Terra e as larvas mentais, os bacilos psíquicos, as larvas astralinas. Nós tenhamos imunidade para lidar com cada um desses irmãozinhos mais novos que tem, muitas vezes, que tentam ganhar espaço e tirar o nosso equilíbrio orgânico e, por consequência, mental e emocional. Essa energia atinge agora o nosso chakra umbilical e possa atingir o nosso campo familiar, atingir todos os núcleos constelados que estão ligados às questões dessa vida e das vidas anteriores na família espiritual que nós fazemos parte. Que esses núcleos eles possam ser equilibrados, sobretudo aqueles que teimam em drenar conteúdos de forças deletérios para a nossa relação com aqueles que comungam o espaço mais próximo conosco. Essa energia agora possa atingir o nosso chakra genésico, nosso sistema urogenital e nos ajudar a equilibrar as energias cocriativas, co-criadoras por excelência, e que elas possam também serem direcionadas à cocriação em planos da arte, em planos dos nossos trabalhos mediúnicos,
em planos que, quando ela não puder ser usada na forma habitual, ela possa ser direcionada em benefício de ideais superiores que nos garantam uma harmonia, uma tranquilidade mental, emocional e de estado interior. Essa energia possa serpentinar nossas pernas, que elas possam se casar com as energias telúricas, as energias abençoadas dos elementos da natureza, e fazer o trajeto inverso agora, carreada de uma força extremamente revitalizadora, que nos fortalece para vencer os desafios, os problemas, que são desafios que devem ser transformados em lições vitoriosas ao longo do nosso processo evolutivo. Que o chakra genésico, umbilical, o esplênico, o gástrico, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário sejam revitalizados pelos elementos da natureza. Nós agora direcionamos em forma de gratidão essa energia a cada amigo encarnado ou desencarnado que não mediu e que não tem medido esforço para nos inspirar nos caminhos do amadurecimento biológico na evolução, nos estimular no caminho do bem, nos estimular no processo de educação da alma humana, que é a função maior da invasão organizada que a espiritualidade tem tido na atualidade no nosso planeta Terra, independente da religião formal, que essa espiritualidade organizada possa continuar nesse processo de orientação para cada um de nós. E que essa energia do alto, ela harmonize e estabeleça muita alegria no coração dos amigos encarnados e desencarnados, que têm estado conosco, nos estimulando aos ideais superiores, e isso a gente chama de gratidão. Nós agradecemos muito a eles, os encarnados e desencarnados, que têm sido as nossas âncoras, desde os espíritos familiares, amigos e familiares de outras vidas, até os mentores mais elevados que formalmente detêm essa função, até chegar no intermediário entre Jesus e nós, que é o nosso anjo guardião. Que todos recebam o nosso estímulo de gratidão e sejam, nesse momento, venerados por tudo aquilo que tem nos ajudado. Senhor Jesus, estamos chegando ao final da nossa atividade, com muita alegria, com muito respeito, no final dos passes, agradecendo ao Senhor pela nova era que vem, onde o nosso respeito à natureza, ao animal, onde o nosso respeito ao próximo, onde todos os parâmetros vão ser agora voltados aos fundamentos do bem, aos fundamentos da lei, e garantir cada vez mais um processo de alegria, de paz e harmonia para todos que se esforçarem nesse sentido. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal. Muito obrigado, e que essa transição do egoísmo separatista, que um dia teve sua função, que o Emmanuel hoje chama de uma das grandes chagas da humanidade, essa transição para a colaboração, para a cooperação, pelo investimento nas unidades coletivas maiores, que nós fazemos parte, pela caridade uns com os outros, seja o nosso estímulo, seja o nosso ideal e o nosso objetivo de vida. Muito obrigado.